Gente, então, boa tarde. Para quem não me conhece, eu me chamo Fernanda Paz, sou professora e psicopedagoga de formação, sou mamãe da Maria, do João e do Davi, que está completando 6 meses hoje, né? Então, eu fiz questão de trazer esse tema, né, que são os olhos da linha Kids, mas com uma nova perspectiva que eu vou já apresentar para vocês. Tenho 36 anos e sou líder do Terra, tá? E aí, mas antes de começar, né, a trazer essa nova perspectiva e falar dos olhos da linha Kids, eu sempre gosto de iniciar falando o que são os óleos essenciais, porque pode ter alguém novato aqui, tá? Então, os óleos essenciais, gente, eu costumo dizer que é o jardim de Deus na minha casa, tá? Porque hoje em dia as pessoas elas não têm mais uma casa para ter ali plantas, né, para ter uma facilidade de fazer uma hortinha, de tirar as folhas e preparar um chá. Então, os óleos essenciais são o jardim de Deus na nossa casa, envasados, né, de uma forma aí muito prática que a Doterra conseguiu trazer para que todo mundo tivesse acesso a essa natureza, né, nessa correria que a gente vive hoje. Então, os óleos essenciais, eles são um extrato puro retirado das plantas, de diversas partes, ou da raiz, ou do caule, ou da folha, ou da casca do fruto, e eles possuem benefícios terapêuticos diferentes ali da essência, que é só um cheirinho, né? A essência sintética, ela não tem benefício terapêutico, e o óleo essencial, ele ajuda tanto na parte física, como na parte emocional, tá? E eles podem ser usados, gente, de três formas. Eles podem ser usados aromaticamente, você colocando assim na mão, inalando, ou no difusor, né, que sai ali a fumacinha. Essa é a forma aromática, tá? Você pode usar topicamente, passando ali na sola dos pés, em alguns outros pontos de pulsação, né? Onde tem uma melhor absorção, como pulsos, nuca, atrás das orelhas, aqui no coração, na solinha dos pés, que é um lugar de maior absorção, principalmente aí para as crianças, para os bebês, né? É o lugar melhor para a gente passar. E o uso tópico, o ideal é que você faça, assim, uma diluição com o óleo de coco fracionado da doTERRA, de preferência, tá? Porque o óleo de coco fracionado da doTERRA, gente, ele não tem a gordura do coco, então a absorção dele vai ser melhor. Quando você mistura o óleo essencial com o óleo vegetal, não quer dizer que você está enfraquecendo o óleo, não, tá? Muito pelo contrário, você está potencializando a ação dele para uso tópico, porque ele não vai evaporar. Porque os óleos essenciais, eles são voláteis, você passa na pele puro, ele rapidamente vai evaporar. E ele diluído, ele vai permanecer por mais tempo e vai penetrar melhor na corrente sanguínea. E a linha Kids, né, que eu vou já apresentar para vocês, ela já vem pronta para o uso, tá? Na diluição correta e segura para as crianças. Tá? E também tem aí a forma de ingestão, né? No caso das crianças, a gente não indica a ingestão, mas os óleos essenciais da doTERRA são os únicos 100% puros, reconhecidos pela Anvisa e pela Covisa para ingestão. Eles são aprovados, eles têm o certificado de pureza testado e garantido, tá? Então, gente, os óleos essenciais na primeira infância, eu queria trazer esse tema para vocês. Como vocês sabem, eu sou professora, psicopedagoga, trabalhei aí 15 anos com os bebês, né? E eu pude perceber algo que eu vou trazer hoje para vocês, tá? Então, trazendo esse novo olhar, né, na criação dos nossos filhos aí emocionalmente fortes e equilibrados, os óleos essenciais, eles são uma ferramenta, gente, poderosa para criar esse vínculo, tá, emocional. Então, o toque é a primeira linguagem do amor, gente, tá? É a primeira linguagem do amor que o bebê entende, né? Ele já vem ali da barriga da mamãe e quando nasce ele já vai para os braços, já é acolhido e é a primeira linguagem que ele entende. Até certa idade, alguns meses, por volta ali dos 6 meses, é que o bebê ele começa a se reconhecer como uma pessoa diferente da mãe, porque até os 6 meses é como se ele fosse uma coisa só, eles não se identificam como um ser separado da mãe. Por isso que eles precisam muito desse colo, desse aconchego, desse toque, tá?
E o meu bebê acordou, mãe. Tu vai dar aula com a mamãe? Ele acordou, gente, daqui do meu lado. Qualquer coisa, eu boto ele aqui no colo, tá? E aí, continuando, né? É a forma mais profunda, o toque é a forma mais profunda de você passar segurança logo nesse primeiro contato e durante toda a primeira infância, que a gente sabe que a formação da criança vai até ali os 7 anos de idade, tá? Então, hoje nós vemos tantas pessoas, tantos adultos aí fazendo terapia, justamente porque não tiveram esse toque na infância, não tiveram esse cuidado, esse aconchego, né? Tiveram ali nos primeiros meses como bebezinho e depois, né, por várias circunstâncias ou porque não veio de uma família, né, que tinha essa perspectiva, né? Os nossos pais, a gente não deve culpá-los nunca, porque eles deram o melhor que eles tinham, porque também veio de acordo com o que eles receberam. Mas o que eu posso trazer para vocês é que mesmo se você não teve isso na sua infância, né, não teve esse carinho, não teve esse cuidado ele pode começar a partir de você. Você não precisa repetir esse padrão. Se você não teve isso na sua infância, se você carrega hoje muitos traumas por conta desse amor que não foi, ele não foi da forma como você queria comunicado, pode começar a partir de você. Você deve quebrar esse padrão e salvar as próximas gerações dos seus filhos, dos seus netos, tá? É possível você fazer isso. Então, os óleos essenciais durante o toque, tá? Que eu quero trazer esse olhar para vocês. Ele reforça o vínculo, certo? Ele produz ali a ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, vai ajudar a regular, né, esse sistema emocional da criança, do bebê, do seu filho. Se você não tem filho, do seu sobrinho, de quem você possa ali estar usando os óleos essenciais, tá? Como teve, acho que foi a Joelma que colocou aqui, que é Dinda, né? Que é a tia mãe. Então, tem muitas Dindas aí, titias que fazem esse papel da mamãe, né? Então, é como se você tivesse, no momento que você está passando óleo no bebê, na criança, é como se você estivesse dizendo, mesmo sem falar, eu te vejo, eu te acolho, eu te amo, eu estou aqui. É isso que a criança sente. Então, pensem, fechem os olhos, pensem vocês recebendo esse carinho, esse cuidado, de um olhinho ali no pé, de um olhinho ali na coluna vertebral, né? De um beijinho, de um carinho. Vocês não iam gostar? Com certeza a criança ela vai se sentir muito amada e acolhida nesse momento, tá? E eu trouxe aqui para vocês algumas postagens de médicos, de psicólogos, tá? Que trazem esse olhar do toque, né? Então, o contato físico na infância é essencial para o desenvolvimento da inteligência, favorecendo a capacidade de amar, certo? Amar, estimulando o crescimento cerebral e intelectual nos primeiros anos de vida. O toque afeta profundamente o bem-estar da criança. Então, gente, hoje em dia, principalmente, só um segundo, tá, gente? Eu vou pegar aqui. Vai dar aula com a mamãe, gente. Ele acordou. Oi, pessoal. E aí, gente, isso faz toda a diferença. Hoje nós vivemos num dia muito, né, num dia a dia muito corrido, e o que eu vinha falando no início da apresentação, que eu pude perceber durante esses 15 anos como professora de crianças de 1 ano, né, que eu trabalhava, para quem não sabe, com crianças que estão ali saindo do berçário e que estavam, né, aprendendo a andar, saindo do berçário e indo para o infantil 1. Então, eu era, de fato, a primeira professora, né, dessas crianças. E muitas dessas crianças, elas passavam o dia inteiro na escola, porque as crianças hoje em dia, gente, 90% tá, da realidade das mães brasileiras, né? Eu posso falar das mães brasileiras, com certeza. As crianças passam o dia todo em creches, então elas convivem muito mais com a professora, né? Com as auxiliares, do que com a própria família. E aí nasce o quê? Uma culpa da mãe, né?
Mas é a realidade. Eu posso falar pelas minhas irmãs. As duas são bancárias e os bebês foram para a creche desde os 5 meses. Vocês têm noção? Então, praticamente, elas só tinham aquele pedacinho da noite, né? E os finais de semana, sábado e domingo. E aí vem essa culpa. Mas o que eu posso falar para vocês, gente? Criança, isso é comprovado, tá? Isso aqui não é a Fernanda que está falando. Criança não precisa de quantidade, ela precisa de qualidade. Então, o momento que você tiver com seu filho, né, pode ser 30 minutos, pode ser 20 minutos, se você comunicar esse amor, basta, para ele não existe assim, eu preciso de 2 horas, não, a criança ela só precisa, gente, é de 15 minutos, de olho no olho, sem você estar com o celular, e por isso que eu estou trazendo essa ferramenta poderosa que são os óleos essenciais. Se você, né, não teve isso na sua infância, às vezes nem sabe comunicar esse amor, comece com o uso dos óleos essenciais, que eu tenho certeza que eles vão ajudar você a criar esse ambiente, essa atmosfera, esse momento de amor, de cuidado, de carinho com o seu filho, tá? Então, olha só, aqui são os meus 2 filhos, né? A Maria e o João, meus sobrinhos. Teve um dia aí que a minha irmã pediu para eu ficar com eles. Eles eram menorzinhos e eu já usava os óleos essenciais, então tem 5 anos que eu uso os óleos essenciais nos meus filhos, nos meus sobrinhos, tá? E como eu falei para vocês, a formação da criança, gente, ela vai até os 7 anos de idade. Tudo que você comunica, que você ensina para a criança, agora trazendo um pouco ali da pedagogia, né? Para a criança é o que vai formar o caráter dela, é o que ela vai levar de lembrança para o resto da vida. E tudo que você tentar mudar depois dos 7 anos de idade é muito mais difícil. Por que vocês acham que tem tantos adultos fazendo terapia, tentando quebrar crenças e não conseguem? Por que é tão difícil? Porque foram crianças traumatizadas dentro ali dos 0 aos 7 anos de idade. Foram cargas emocionais, foi o amor não comunicado que elas receberam nesses primeiros 7 anos de vida. Tá? Essa falta de olhar, essa falta de cuidado, essa falta de carinho. Então, façam o máximo que vocês puderem até os 7 anos de idade, de coisas boas, de comunicar amor, de falar, de tocar, de fazer cama compartilhada, se for necessário, né? Porque às vezes a gente escuta muito, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Gente, não existe certo ou errado. O que existe, o que eu acredito é que cada mãe sabe o que é melhor para o seu filho. Eu tenho certeza que nenhuma mãe aqui quer errar. Então, sigam o instinto de vocês, tá? Eu não vou dizer que, faça cama compartilhada, faça isso. Eu sou do apego, eu sou aquela mãe do apego. Fiz cama compartilhada com os 3, né? Estou fazendo agora com o Davi. E é o meu jeito, mas eu não posso dizer para vocês que é o certo. Se você colocou o seu filho no quartinho dele desde o primeiro dia de vida, tá ótimo, mas você tem esse momento de toque com ele, esse momento de cuidado, né? Então, tá tudo certo. Certo? Então, essa visão é muito estudada na pedagogia e na psicologia do desenvolvimento. E um dos principais autores que fala sobre isso é o Steiner, né? Criador da pedagogia, tá? Então, segundo ele, tudo o que acontece na primeira infância forma a base para toda a vida futura. Aqui é o João com 1 ano e meio, passando o óleo essencial ali antes de dormir, né? E a Maria Montessori já dizia que a primeira infância é a fase em que a mente da criança é como uma esponja, gente. A criança, ela aprende tudo de bom e de ruim que ela vê durante o dia dela. Por isso que a gente tem que tentar blindar os nossos filhos o máximo, né? De internet, de vídeos, de coisas que a gente não tem controle do que eles vão ouvir, porque eles absorvem tudo, certo? Então, ela absorve tudo o que ela vê, o que ouve e o que sente. O tom da nossa voz, o ambiente da casa, as expressões do nosso rosto. Olha como isso é real, tá? Vou falar aqui do meu dia a dia. Às vezes eu aqui estressada com os 3, né? Claro que existem momentos que a gente fica. E às vezes eu não grito, gente, mas eu só em falar, franzindo o olhar, o João, que é o mais sensível dos 3, não sei o Davi ainda, né? Estou percebendo. Mas o Davi, o João, até hoje é o mais sensível. E ele diz assim: mãe, por que você está sendo ignorante comigo? E na minha voz eu não estou, mas no meu olhar eu estou. E aquilo para ele já não é legal, ele já não recebe bem.
ele já baixa o olhar, e aí eu já tenho que me perceber, né? E aí ele, mãe, olhe no espelho, como que você está falando comigo? Você não está gritando, mas olha a sua cara. Ele diz desse jeito. Então, isso é muito sério, gente. A forma como a gente olha, a forma como a gente fala, a forma como a gente toca nos nossos filhos, isso vai levar, vai ficar na mente deles para o resto da vida, tá? Nesses primeiros anos. E aí é por isso que esse período é tão precioso, cada toque, cada aroma, cada atmosfera. Gente, vocês sabem o quanto que o aroma ele traz lembranças. Agora imagina você usar o óleo essencial como ferramenta nesse momento de carinho, de toque com seu filho. Ele, quando ele estiver adulto, ele pode sentir esse aroma aqui, sei lá em outro país. Ele vai lembrar, automaticamente ele vai recordar daquele momento que você tinha com ele. Então, você quer construir memórias boas, né? Ou memórias ruins com os seus filhos. Porque, lógico que todo mundo vai ter um dia ruim, uma fala infeliz, né? Todo mundo um dia vai acontecer, mas que a gente possa ter mais momentos bons e positivos do que essas falhas, tá? Que a gente possa fazer esse exercício diário. E aí é aqui que os óleos essenciais se tornam os melhores aliados, né? Aliados poderosos. Por quê? Eles não atuam só no corpo físico, eles comunicam com o coração e com o cérebro emocional. Os aromas naturais, eles alcançam o sistema límbico, né? A parte do cérebro ali responsável pelas nossas emoções, pela memória e pelos vínculos afetivos. Então, se você usar o óleo essencial nesse momento de carinho e conexão com seu filho, ele não vai esquecer nunca mais, porque além do toque, tá vindo o carinho que ele tá ouvindo, tá vindo o aroma, certo? Jean Piaget também chamava essa fase, né, dos primeiros anos de vida do período sensório-motor pré-operatório. Um tempo em que a criança aprende principalmente através dos sentidos e do movimento. É o toque, o cheiro e a visão, o som e o sabor que constrói o modo como ela entende o mundo. Ou seja, o desenvolvimento físico e emocional caminham juntos, lado a lado, não é separado, tá? A criança, ela não separa o que sente do que ela aprende sentindo. Então, olha aí mais uma vez o poder do toque, de uma massagem, de uma chantala, de um abraço, tá? Por isso, tudo que envolve contato, afeto e estímulos sensoriais positivos se torna parte da forma mais profunda dela. E é exatamente aí que os óleos essenciais ganham um papel especial. Eles são ferramentas sensoriais completas que unem o toque, o aroma e a intenção. 3 linguagens que a criança entende intuitivamente, tá? E aí, ó, uma mãe massageia ali o pezinho do filho com calma antes de dormir, por exemplo, ou passa o estrôgeno nas costas antes de sair de casa. Ela não está apenas cuidando do corpo, é muito mais do que isso. Ela está ensinando o sistema nervoso do seu filho a se sentir seguro, amado e protegido. Cada toque com óleo essencial é uma mensagem sensorial de um amor que ajuda o cérebro e o coração da criança a se organizarem. Vocês sabiam que o bebê, às vezes, né, a mãe que está amamentando, eu tenho um grupo só de mamães que se chama Mamães 2025. Foram mamães, amigas, né, minhas, que tiveram os filhos agora em 2025, e a gente troca bastante figurinhas. Como eu já sou formada aí, né, em 2 filhos, o Davi é o meu terceiro, então tudo se torna mais fácil, e a maioria tem umas mamães lá também que já têm filhos, e tem outras que têm só um, são mamães de primeira viagem. E aí, algumas perguntam, quantas vezes o bebê está acordando? Mas ele não estava com fome. O bebê ali tinha acabado de mamar, e o bebê acorda de novo, em alguns picos de crescimento principalmente. Por quê? Às vezes, gente, o bebê ele não acorda, na verdade, na maioria das vezes à noite, para comer, para se alimentar, porque ele está com fome, não. É para ele se reorganizar emocionalmente. Ele só quer o cheiro e o toque da mãe, é só isso. Por isso que quando a gente coloca no colo, acalenta o bebê, ó, para e dorme.
O Davi, ele tá num pico que ele vai até 3 horas da manhã no becinho dele, mas depois de 3 horas da manhã ele só dorme se for aqui, cheirando o meu peito. Ele não quer nem mamar, ele só quer sentir a minha respiração. Gente, o bebê passou 9 meses dentro de mim, dentro da minha barriga, ouvindo a minha respiração. Qual vai ser o lugar preferido dele? No meu colo, tá? Então, o bebê, muitas vezes, ele acorda só para se reorganizar, certo? O corpo relaxa, a emoção se equilibra, a mente se abre para aprender. Assim, o que Piaget chamou de período sensório-motor se transforma nas mãos de uma mãe presente em um tempo sagrado de vínculo, aprendizado e construção emocional. Gente, são 7 anos. Só 7 anos, passa muito rápido para essa formação, né, do caráter e da parte emocional de uma criança, que ela vai, ó, reverberar pela vida inteira, tá? Então, agora trazendo aí os olhos da linha Kids, né, que a gente sempre fala ali dos benefícios físicos. Vocês sabem o quanto que o Calma, ele é maravilhoso para dormir, para relaxar, tá? E ele é conhecido como um blend do relaxamento. Então, é um óleo perfeito para você usar no seu filho antes de dormir. Passa ali na coluna vertebral, passa na solinha dos pés, passa na mãozinha dele, ensina ele a inalar assim, ó, que ele já vai aprendendo, tá? É ótimo para o ritual do sono, nesses momentos de transição, ou após um dia intenso, um dia que foi muito corrido, tá? Então, esse óleo, ele é o nosso mix relaxante, nosso mix calmante. E, além disso, ele também é muito bom para a cólica de bebê. Dentro, na composição dele, já tem lavanda, tem camomila, né? São óleos altamente relaxantes, tá? O estronjo aí, que é o nosso mix da imunidade, né? Todo mundo sabe o quanto que ele é perfeito para a imunidade, para fortalecer esse sistema imunológico. Ele também é conhecido como o blend da resiliência, né? Da força interior e proteção emocional, que conecta com sentimentos de coragem, autoconfiança diante de desafios. Ajuda a fortalecer o campo energético e emocional, ótimo em dias de cansaço, vulnerabilidade ou tristeza, tá? Então, esse óleo, gente, ele é incrível, poderoso. Na composição dele tem um dos óleos mais raros do mundo, que é o óleo de rosa damascena, tá? É o óleo de maior frequência entre todos os óleos essenciais. Então, vai ajudar aí essa criança a fortalecer, tá? Essa parte energética e emocional. E antes de dormir, um exercício que eu amo fazer com os meus filhos, tanto antes de dormir como durante o dia, quando eles acordam. Eles vão lá na lozinha, né? Quem é mais próximo de mim aqui, eu já até mostrei fotos deles fazendo, vídeos. Eles fazem o eu sou. Eu peço para eles falarem 10 características que eles se reconhecem. Então, eles vão dizendo: eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou filho de Deus, eu sou abençoado. Né? Ontem foi tão engraçado, o João disse assim: eu sou desenvergonhada, acho que foi, não. Deixa eu ver aqui a palavra que ele falou, até mandei para as meninas, tão engraçado. Eu, filho, o que é que significa essa palavra? E aí é um momento que eu gosto de, junto de falar do eu sou, sempre antes de dormir eu passo o calma e o stronge, né? E aí eles vão falando, esse óleo, ele ajuda nesse empoderamento, ó. Ele falou, eu sou envergonhoso. Aí o filho, que é envergonhoso, ele, é que não tem vergonha de nada, mamãe. Eu disse, ah, então você é um menino corajoso, né? Aí ele é, mamãe. Mas é engraçado, né? Eles tentando nomear os sentimentos. Isso é importante, tá? O nosso mix equilíbrio, gente, que é o STID, ele é conhecido como o blend do enraizamento, tá? Emoção, equilíbrio e estabilidade. Traz presença, foco e conexão com o agora. Então, se você quer a criança mais presente, né, que ela não fique ali muito em televisão, muito. Gente, agora nas férias eu estou trazendo muito para eles quebra-cabeça, Uno, momentos em que a gente possa brincar juntos, né? Eles adoram brincar de forca na lousinha, colocando as palavras lá para a gente ir adivinhando. Então, são momentos que a gente
traz, né? E criança, gente, por mais que ela goste de celular, né? Por mais que às vezes no dia a dia a gente precise colocar ali na televisão, eles trocam qualquer coisa por um momento junto. Eu tenho certeza, por mais que seja uma criança viciada em, graças a Deus os meus não são, eles trocam por essa conexão com outra criança, por essa conexão com os pais, né? Por sentar no chão, por brincar, a não ser que a criança ela realmente já esteja num nível muito que eu já vi isso em sala de aula, crianças que não querem nem sair de casa, não querem nem ir para a escola, porque querem estar em telas. Aí já está num nível muito crítico, tá? Então, esse óleo, ele ajuda para tirar esses vícios, tá? Então, se você tem um sobrinho, um filho que está muito viciado em telas, usa esse óleo aqui para desmamar, para diminuir esse tempo. Não tirem de uma vez só, não, porque vai ser um estresse, mas façam esse desmame, tá? Aos poucos, cada dia diminuindo mais a quantidade, porque esse óleo aqui, ele é conhecido como óleo da birra, né? Então, se você tira algo que a criança gosta, aquela dopamina barata, que são esses filmes, esses vídeos que ficam acelerando a mente da criança, ela vai chorar, ela vai fazer birra, ela vai se jogar no chão, ela vai jogar o controle no chão. Então, esse óleo aqui vai ajudar, tá? Devolve o centramento e o senso de segurança interior, esse óleo. O Brave, que é esse óleo mix da coragem, né? Ele é incrível, gente, esse óleo nessa emoção de confiança, de empoderamento, de terror noturno, certo? Crianças que têm terror noturno, esse óleo é maravilhoso para usar antes de dormir. Ajuda nessa insegurança e no sentimento de incapacidade, traz autoconfiança, otimismo, força interior, perfeito antes de desafios, apresentações ou novos começos. Então, todo início de ano, por mais que eles não mudem de escola, eu gosto de usar antes de ir para a escola, porque, quer ou não, muda o professor, às vezes saiu o coleguinha que eles mais gostavam, né? Então, ajuda nessa adaptação, certo? O Rescuer, que é o blend do conforto, que a gente sabe que ele ajuda muito para dores musculares, é como se fosse o Deep Blue infantil. Nas emoções, ele traz esse alívio e esse autocuidado, né? Traz conforto físico e emocional também. Ajuda a liberação de tensões emocionais acumuladas, promovendo o relaxamento, acolhimento e sensação de que tudo vai ficar bem. Então, esse óleo aqui, gente, ele já ajudou muitas mamães que estavam passando por processo de separação, tá? Por processo de separação. Queira ou não, acumula, né? Ali são tensões acumuladas por conta que a criança, ela pega tudo que está no ambiente. Por mais que você evite falar na frente, discutir na frente, eles sentem tudo. Lembram que eu falei um pouquinho antes que a criança ela é uma esponja, não só do que ela ouve, mas do que ela absorve de energia no ambiente, tá? Crianças são altamente sensitivas, gente. Quanto mais novinho, mais sensitivo. Então, o Tinker, que é conhecido aí como o mix, né, de foco e concentração, ele na emoção, ele ajuda na clareza mental e atenção plena, estimula a mente de forma suave, ideal para estudos, tarefas que exigem foco, ajuda a criança ou adulto, tá? Porque apesar de ser usado para criança, ele pode ser usado por adulto, a se sentir capaz, concentrado e produtivo, sem ansiedade ou tensão. Olha que poderoso, gente. Esse óleo aqui, ele já tem vetiver na composição, né? Tem óleos altamente aterradores. Então, nós temos depoimentos de crianças que pararam de tomar Ritalina com o uso do Tinker, tá? Esse óleo, ele é muito, muito poderoso. E o Tamer, aí que é aquele Zengeste infantil. Gente, esse óleo aqui, ele é maravilhoso. Logo no início não tinha ele, né? No Kit Kids, ele veio depois, porque realmente era o óleo na linha Kids. Ele ajuda não só a liberar o intestino, mas ele ajuda a liberar emoções presas. Auxilia na digestão física e emocional, útil quando a criança guarda sentimentos, aquela criança que ela tem dificuldade de falar, mas que você sente que ela ficou mais ali retraída, que ela não consegue ainda comunicar muito o que ela está sentindo, que ela não consegue muito bem nomear os sentimentos. E aí eu trago também outro exercício. Façam esse exercício diário com os seus filhos. Quando ele estiver chorando,
né? Eu sei que às vezes na hora do estresse é mais difícil. Menino, para com isso. Filho, o que é que você está sentindo? Por que que você está chorando? Sentimento. Tenta falar para a mamãe qual o sentimento que você está sentindo agora. É raiva? É tristeza? Como que você está se sentindo? Nós temos que ajudar as crianças a nomear os sentimentos, porque não é fácil para eles distinguir um sentimento do outro, tá? Pelo menos ali até os 4, 5 anos é quando elas começam a ter mais noção de cada um dos sentimentos. E para isso elas precisam que a gente ajude nesse processo, tá? Então ele traz leveza, fluidez e uma sensação de bem-estar, certo? E outro óleo que não tem na linha Kids, mas a gente sempre gosta de colocar ele junto, é o Brief Touch, que é maravilhoso para o suporte respiratório, né? Para asma, para rinite, para todas essas alergias respiratórias, ele ajuda na ação. Olha só o funcional do Brief, ele liberta e permite a pessoa respirar novamente, emocionalmente também, tá? Liberando tristeza, ansiedade, sufoco, soltar o controle e entregar o que pesa. Respirar fundo diante das pressões da vida, trazer a sensação de leveza, clareza e esperança. Esse é o óleo que abre espaço, tanto nos pulmões quanto no coração. E ele traz a mensagem: você não precisa carregar tudo. Respire. O nome brief significa respire, solte, confie, tá? Eu acho que tem uma pessoa com o microfone aberto. Aí tá dando interferenciazinha, tá? Vejam aí quem está com o microfone aberto para desligar. Cacá, seu pai tá falando. E aí, gente, eu estou trazendo agora aqui alguns depoimentos reais, tá? Desses olhos da linha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta. Quem que está com o microfone ligado? Eu não estou conseguindo ver aqui. Alguém pode dizer para mim? É uma pessoa que está a amamentação. Não estou conseguindo ver. Vou continuar, tá? Então, gente, olha só. Aqui eu trouxe alguns depoimentos, né? Essa mãezinha falando que a Maria Cecília, de 2 anos e 9 meses, estava se jogando no chão e nada parava a birra. Chegou um dia e sentei junto dela e comecei a chorar. Olha o desespero, gente, da mãe, né? E aí, essa líder do Terra emprestou o dela e usou durante 4 dias. E a menina mudou da água para o vinho. Agora tá outra criança. Esse óleo aqui, gente, foi o Mix Equilíbrio. Esse verdinho aqui, ó. Certo? O Mix do enraizamento. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir direito? Porque tá tendo interferência. Alguém tá com o microfone ligado e eu tô ouvindo. Não sei se tá atrapalhando vocês também. Vocês estão conseguindo me ouvir? Alguém liga o microfone? Não? Tá. Porque eu não consigo fechar o microfone que tá ligado. Tem que ser a pessoa que tem que desligar, mas acho que ela não tá ouvindo. Então, vamos lá. Outro depoimento aqui, tá? Porque eu não estou conseguindo também ver qual é a pessoa que está com o microfone ligado. Se vocês conseguirem falar o nome da pessoa para poder desligar. Tá? Eu acho que é aqui, gente, um relato do Stronger, certo? Relato do que aconteceu ontem. Rafa estava com a garganta inflamada e começou ontem com muita tosse. Não estava conseguindo dormir por conta da tosse. Lembrei do óleo Stronger. Passei sobre o nariz, na sola dos pés e nas costas. Imediatamente ela parou de tossir, dormiu a noite toda. Gente, olha que incrível o poder de você ter esses óleos nas mãos. Né? Não é madrugada você ligar para a consulta. Não, você já tem que ter o óleo na sua mão. O máximo que você pode perguntar é: você já está com óleo? Liga para a sua consultora ou manda uma mensagem. Qual desses óleos eu posso dar para essa necessidade? Aí ela vai te ajudar, mas você já está com ele na mão.
porque pode ser que a consultora não tenha pronta entrega para te entregar. Por isso que a gente cada mãe tem uma farmácia natural em casa, pelo menos o Kit Kids, que vai ajudar aí a resolver os problemas físicos e emocionais do seu filho, tá? Então, vamos lá, vamos passar. Pois é, tá atrapalhando, mas eu não sei quem é, gente. E eu não consigo fechar aqui. Deixa eu tentar abrir aqui. É a Cleia Barbosa. Cleia Barbosa tá com o microfone ligado. Cleia, você tá me ouvindo? Eu sempre olhei para ela, você nunca vai ficar. Cleia? Cleia? Acho que ela não tá ouvindo, gente. Eu não tenho como fechar o microfone dela. Infelizmente, não tenho. Pode desligar o seu microfone, Cleia? Pronto, deu certo. Obrigada. Terminou? Eu vou ter que sair voando agora. Gente, só um minutinho, tá? Deixa eu passar aqui para a próxima. Outro depoimento, olha só, gente, o Brave. Incrível esse óleo aqui, tá? A consultora Bruna falou que a minha filha estava em um nível de medo e trauma que eu não sabia mais o que fazer. Levei um psicólogo e nada aconteceu. Eu estava tão desesperada e já ficando doente de ver ela com apenas 8 anos naquela situação que eu já ia levar para um psiquiatra. Olha o desespero dessa mãe, gente. Foi quando a Bruna me apresentou a Doterra e salvou a nossa vida. Com 7 dias, ela já tinha melhorado 50% e hoje ela está totalmente bem. Ela mesma nota e está tão feliz com a mudança que ela mesma pede para passar o óleo. Olha que coisa linda, gente. Depois vou contar todo o meu depoimento, mas indico demais o Mix Coragem, tá? O Brave aí para amamentação. Não tem problema, tá, Cléa? Sem problema, meu amor. Ó, outro aqui, depoimento, esse aqui do Tinker. Tenho TDAH. E o que tem me ajudado demais é Vetiver Tinker. Sim, da linha Kids, isso é um adulto, tá, gente? Eu não tomo Ritalina e nem estou sentindo falta porque tem funcionado muito. Um adulto que tomava Ritalina. Claro que cada caso é um caso, não estou dizendo para parar de tomar o remédio, porém comigo tem dado certo. Outro óleo excelente para foco e concentração é o alecrim, né? Isso aqui é um adulto. Outro depoimento aqui real do Mix Equilíbrio, o verdinho, tá? Fê, uma semana de STID e a diferença na Rafa é muito perceptível. Reduziu muito as birras, amando o resultado. Gente, isso aqui não tem preço receber esses depoimentos aqui dessas mães, tá? Incrível. Ó, faz um mês que meu filho está usando e faz 15 dias que ele não precisa mais da bombinha aqui, já falando do brief, tá? Ele tem 3 anos e quando eu passei a primeira vez nele, o nariz que estava parecendo uma torneira parou com a coriza na hora. E ele dormiu a noite todinha sem tossir. Estou encantada. Misturei 2 gotinhas de lavanda para um soninho mais tranquilo. Tá? Então, gente, incrível esses depoimentos. Bom dia, amiga. Dormiu super bem, né? Perguntando aqui, bom dia, amiga, como acordou? Deus abençoe seu dia. Foi maravilhoso. Até a secura na garganta está melhor. Esses óleos são maravilhosos, amiga. Muito obrigada. Deus te abençoe. Tô outra hoje. Até treinei melhor, né? O uso do Brief também, tá? Gente, aqui a gente trouxe o Kit Kids com o brief, tá? Se você está nessa aula e não tem esse kit ainda, chama a pessoa que te convidou para essa aula e adquire esse kit, gente, tá? Porque saúde e bem-estar para o seu filho, né? Então, se você acredita que a saúde física e emocional do seu filho não tem preço, então 6 vezes de apenas R$ 118 é um investimento pequeno para tanto bem-estar, né? Para tudo que eu falei aqui agora. Então, você ter esses olhos em mão, gente, faz toda a diferença.
O que é que você compra hoje com R$ 118? Quase nada. Ontem eu fui para uma confraternização e eu comprei um chocolatezinho assim numa caixinha que deu R$ 125. Então, muitas vezes a gente não dá prioridade para o que realmente importa, tá? Então, se você não tem ou não tem todos, complete hoje o Kit Kids do seu filho, tá? Se você não sabe o que você vai dar de Natal para os seus sobrinhos, para o seu filho, dê um presente com propósito. Eu tenho certeza que uma mãe vai amar ganhar um Calmer e um Stronger para o filho. Eu tenho certeza que o seu filho vai amar ganhar esse Kit Kids aqui. Né? Então, às vezes, a gente dá um presente tão caro, uma casa da Barbie, um jogo, às vezes, de R$ 700, aqueles bonequinhos de montar, que são caríssimos, e muitas vezes a gente não percebe que isso aqui seria o melhor presente para os nossos filhos. Tá? Então, gente, queria aqui abrir para pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou parar aqui a apresentação. Deixa eu ver se no chat tem alguma pergunta. Vocês gostaram dessa nova perspectiva que eu trouxe, desse olhar falando dos olhos emocionais? Vou ver se tem alguma. Né? Então, aqui, ó, tá atrapalhando a alimentação. Falando do brief, dos olhos para dormir, que amam os olhos. Então, se alguém tiver alguma pergunta, quer me dar ele, mãezinha? Tiver alguma pergunta, podem perguntar. Você estava se olhando, meu amor? Mamãe está terminando. Deixa eu ver aqui no chat. Uso muito com meu filho de 6 anos, desde bebê, ele mesmo pede para passar. Que lindo, é igual aqui, já tem 5 anos também que a gente usa os olhos, eles já sabem para que serve cada um, principalmente o da linha Kids, que tem as cores, né? Enquanto eles não sabem ler, eles vão pelas cores. Mãe, o verdinho é para birra, mãe, o roxinho é para dormir. Hoje, tanto a Maria como o João já sabem ler e não precisam mais, assim, pelas cores. Agora, já o Davi, que eu vou ensinar pelas cores, né? Gente, então, ó, se não tem pergunta... pergunta. Minha sobrinha tem 7 anos. Pais separados há 1 ano. Criança chora. Qual o melhor protocolo para ajudá-lo? Ó, Joelma, 2 olhos que ajudam muito nessa parte emocional, tá? O Mix Equilíbrio, que é o verdinho. Na verdade, 3. Se você puder usar os 3... Fala comigo no WhatsApp, que eu te passo bem direitinho. O Brave, né, que é o Mix Coragem, que ajuda na questão de traumas. E o Rescue também, para tirar essa carga emocional, tá? Ele é perfeito. Então, esses 3 eu amo. Não posso dar bobeira. Misturei lavanda com peppermint no óleo de coco do Terra para mim. Quando vi, estava passando nele. Tem que ter esse cuidado, tá? Por isso que, gente, o óleo da linha Kids é maravilhoso, ó, porque não tem como você errar, né? Até pelas cores, e ele já vem na diluição correta. Gente, eu passo desde quando o Davi nasceu. Fernando, tu dilui mais? Não, nem diluo mais. Passo o Stronger na solinha dos pés e o Calmer, mesmo com essa diluição aqui. Se você quiser diluir mais para um bebezinho bem recém-nascido, um bebezinho menorzinho, pode diluir mais, tá? Porque a diluição dele é bem concentrada, mas eu não diluo, não. Eu sempre uso assim mesmo, tá? Nunca tiveram problema, não. Então, é isso, gente. Foi um prazer compartilhar aqui essa tarde com vocês, tá bom? Próxima semana nós vamos ter outra educação continuada maravilhosa falando sobre saúde feminina. Então, convida aí as 40 mais, principalmente, para estar nessa aula, tá bom? Beijo e tchau, tchau.